Bom dia a todos. Bom dia. Com muita satisfação que o Grupo Espírita Bolívia nos recebe a todos nós, como todos os domingos, nos proporcionando essa oportunidade de instrução, de aprendizado, de esclarecimento, de atualização da doutrina. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, depois de uma mensagem, o Espírito da Verdade nos dá a seguinte instrução: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Esse é o segundo ensinamento. No domingo, então, nós temos a oportunidade da instrução. Temos a oportunidade de aprender, e pelo menos tentar aprender alguma coisa, através dos palestrantes que por aqui passam. Mas temos a oportunidade do amai-vos também. Então o domingo fica completo. Mas onde que está o amai-vos no domingo? Exatamente nesse congraçamento que nós temos proporcionado essa oportunidade. Esse congraçamento das boas energias, dos bons sentimentos, da boa vontade que nós trazemos dos nossos lares, que se mescla com a psicosfera já existente na casa. E a espiritualidade prepara tudo isso, molda todas essas energias positivas e nos proporciona dessa maneira os benefícios que nós trazemos, que nós levamos para os nossos lares, para as nossas casas, de tal modo que o domingo fica completo, com amai-vos e com instruí-vos. Vamos então agradecer pela essa oportunidade que temos constantemente. Que Deus nos abençoe a todos. Sim, Senhor. Hoje nós trazemos Zé Augusto, que já faz parte do nosso plantel de palestrantes e que dispensa apresentações. Não, Augusto. Muito bom, não vai dar. Vai apresentar na volta. Tá bom, gente, muito obrigado. Zé Augusto, fique à vontade. Deixe nada agradecendo. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possam estar presentes, trazendo-nos a inspiração necessária para o que a gente deva falar e não o que a gente queira. Dentro da doutrina espírita, né, você lembrou bem, o amai-vos e o instruí-vos. O amor até a gente pode dar uma disfarçada, mas a instrução é obra de séculos. Não é uma vez só lida, uma vez só pensada que nós passamos a construir. A instrução é coisas de séculos e séculos. E isso vem se agregando, né, em todas as nossas reencarnações. Se nós não aceitarmos a reencarnação, fica difícil entender a inteligência, a variedade de caráter moral, os gostos, né, das pessoas, fica difícil. E algumas pessoas, às vezes mais voltadas para a ciência, dizem que isso é uma memória que fica na célula. Se é uma memória que fica na célula, já foi mostrado o seguinte, que qualquer parte do nosso corpo, de qualquer órgão, se nós tirarmos uma amostra da célula, 2 amostras da célula, e colocar no ambiente adequado, nos primeiros instantes, ela vai continuar fazendo a função dela. Nos instantes seguintes, ela vai voltar a ser uma célula normal. Ela vai fazer o trabalho para ela se auto-viver, né? Se manter viva. Mas como é que pode isso? Então eles não conseguem explicar essa situação, que se a célula tem uma memória, por que essa memória fora do corpo não permanece junto e ela não continua fazendo as mesmas coisas? Mas se nós já aceitarmos a reencarnação, fica mais fácil entender, porque imagine se
se nós não tivermos nenhuma memória passada, nenhum arquivo, nenhuma ideia inata que nós estejamos arquivando já em séculos da nossa vida, toda vez nós teríamos que começar de novo. E toda vez para começar de novo nós não teríamos a sustentação, a base, para dali para frente continuar. Quem tem filho, já teve filho, seja tão grande, começa a ter os netos, o processo é o mesmo, a ensinar as primeiras coisas. Tem umas crianças que aprendem mais fácil, tem umas que são rebeldes, e as outras não querem nem saber, por mais que tenta. Então, da onde que vem isso, né? Como que isso pode ser explicado fora da doutrina espírita? Então, é essa instrução que nós estamos tendo, com mais particularidade, mais força, mais deslanchar na nossa própria opção de evolução, é uma característica individual. Não tem como a gente passar isso para a pessoa. Se a gente for tentar ensinar, a pessoa não quer aprender, porque nós temos a tal da vaidade, a tal do orgulho, nós não vamos querer entender. E se nós não tivermos simpatia pela pessoa, pior ainda. Mas pelo exemplo, ele nos observa, as pessoas nos observam, os filhos nos observam. E eles vão aprendendo mais facilmente sem a gente precisar impor. Então, a importância, né, daqueles que vão na frente é muito grande. A importância daqueles que a gente não inventa nada, a gente vai descobrindo o que estava oculto. E a espiritualidade vem nos inspirando. Então, na questão 216, acho que todo mundo já sabe que pode saltear, né? Vocês participam do grupo de estudo? Se não participam, começa a participar, é muito bom. Porque cada um dá uma ideia e algumas pessoas nós vamos ver que vão coincidir as ideias e outras a gente vai falar que não está muito legal. Aí a gente vai trocar uma ideia, né, discutir, e cada um vai chegar a uma conclusão, mas no contexto é um centro só, né? um caule só, que é o Evangelho de Jesus, explicado através da doutrina espírita com a reencarnação. Então, na questão 216, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Será que o que nós somos hoje é exatamente igual ao que nós somos ontem? Será que esse gênio que nós temos hoje, nós estamos trazendo já do nosso passado? Nós estamos acentuando esse jeito de ser? Porque muitas das vezes, né, como é que fala? Tem uma historinha assim: você quer ter paz ou ter razão? Eu quero ter paz, porque razão eu sempre tenho. Não é assim que a gente pensa? Mas, porque razão a gente quer ganhar todas, né? Até tem aquele caso que quando o menino, né, é pequeno, ele começa a querer inventar moda, a mãe dele fala assim: ó, quando você crescer, você vai fazer o que você quer na tua casa. Aí ele cresce, casa, conhece essa? Ele começa a querer inventar moda, a mulher fala para ele: se quiser fazer alguma coisa, vai fazer na casa da tua mãe, aqui não. Então a gente vai tentando contornar a vida. Mas se a gente trouxer alguma característica nossa do passado, seria tão interessante a nossa evolução se nós nos mantivéssemos com algumas características. E ele responde, né? Se traz algumas das características morais. Sim, isso pode acontecer. Mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Então, o que fala a resposta do Espírito da Verdade? Nós podemos trazer alguma coisinha da nossa vida passada. Como muitas pessoas do passado que a gente vê na história, da forma como nasceram, o jeito que foram vivendo, não mostrava nada, não tinha, parece que nem sabor, nem qualidade, nem brilho, nada. Mas chegou um determinado momento, abriu lá o passado, abriu as lembranças, e a pessoa começou a se destacar
em qualquer atitude, né? O caso mais clássico, né? Vamos dizer assim, que até no livro dos Espíritos pergunta: os espíritos interferem na guerra? Na guerra? Porque nós temos umas guerrinhas acontecendo aí, né? Os espíritos interferem? Sim. Mas como? Dos dois lados. Os espíritos das trevas que querem dominar, que querem escravizar, influenciam desses que têm essa ideia. E os espíritos mais evoluídos, que querem a liberdade, querem o desenvolvimento, querem a paz, eles influenciam do outro lado. Então, momentaneamente, das trevas parece que está ganhando porque ele está mexendo como é que fala? Contexto da palavra. Contexto. Não no contexto, mas assim, é inesperado, né? A atitude deles acaba sendo inesperada. Mas como a espiritualidade já sabia que ia acontecer aquilo, da forma como estava pensando, foi preparando o outro lado para que pudesse resistir a isso. E isso é para tudo, né? O clássico em termos de guerra foi Joana d'Arc, que morava no interior da França, não tinha nada, era uma camponesa, mas no momento que precisou, a espiritualidade foi lá e buscou. E toda vez, como nós temos uma sensação nossa de gratidão, toda vez que nós somos ajudados, nós achamos que estamos na melhor condição, nós descartamos aquele que ajudou da pior forma possível. E isso é o exemplo maior do Cristo. Então, podemos, dentro das nossas atitudes, né, hoje, o que nós somos hoje não quer dizer o que nós somos no passado. E ele fala isso, às vezes foi o mal do Senhor, você volta, pode voltar como escravo. Aí fala assim, mas hoje a escravidão não existe. Não, não existe ainda. Tem alguns lugares que existe. O que se pode falar hoje da China? Todo mundo é livre para fazer o que quer? São escravos humanos vivendo e passando dificuldades, só que ninguém sabe, não é divulgado. Aí uma vez, conversando com a minha filha, vou parar de comer o chocolate e tal. Por quê? Porque ele explora crianças lá, que vai catar a castanha, que vai fazer. Segundo o Chico falou, o trabalho nunca matou ninguém. E a cabeça ocupada não traz infelicidades próximas, né? A gente está sempre ocupando a cabeça, nós vamos tendo a chance, fica longe, me lembrou uma coisa, uma vez eu estava no centro lá na Avenida, conversando, tinha um copo d'água só para diamante, derramou tudo. A única coisa que veio na cabeça foi o seguinte: o dilúvio deve ter sido pior, né? O copo d'água a gente vai enxugar agora. Então, quando a criança é colocada a ocupar seus pensamentos desde cedo, ela vai se direcionando ao caminho do bem. Porque a missão dos pais, segundo a doutrina espírita, são duas: ensinar ao filho o amor a Deus e o amor ao trabalho. Se ele conseguir entender essas duas coisas, ele vai ser feliz na medida do possível. Porque para a nossa felicidade, nós precisamos do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se nós tivermos o necessário, que todos nós temos, tanto pode ser o mais rico como o mais pobre, mais sem recurso na terra, todos nós temos o necessário para viver na terra, que é o corpo. Agora, a consciência tranquila, isso vai variar, e não importa a classe social, a consciência vai estar trabalhando. E a fé no futuro, então, é o que arremata tudo que a gente está sabendo que nós vamos escolher depois. Então, dependendo do que nós fizermos na outra, nós estamos recolhendo agora. Dependendo do tanto que esparramamos, nós vamos recolher novamente. Se for para o bem, volta. Se for para o mal, não. E muitas das vezes, não sei se já ouviram falar, né? Pessoas que ganham a loteria e arrebentam aquele prêmio sozinho, são poucos que continuam trabalhando com aquele dinheiro e fazendo a coisa melhorar. A maioria perde. Mas como que pode acontecer isso? E na doutrina nos fala. Às vezes a gente fica na posição de acusar o outro, falar, ele está com dinheiro, não sabe o que fazer, fica gastando, fica deixando os outros sofrerem, mas podia fazer. Porque se eu tivesse o dinheiro, aí perturba tanto que a espiritualidade dele fala assim: vou te dar a chance. Me dá a chance. Aí tem a história da corda para o cara se enforcar, e o cara se enforca. A gente se enforca todas as vezes.
Então, algumas características nós podemos trazer. Mas se nós tomamos decisões no mundo espiritual de mudarmos, a gente vem com essa decisão, somos confrontados com as coisas, com as pessoas, nas situações, nos lares, onde vai fazer como a gente haja, como agiu anteriormente. Mas a gente fala, não, eu decidi não fazer. Aí a gente persiste e vence. Se não, nós vamos ficar na mesma estaca, vai voltar para o lado de lá, vai entrar na fila, esperar, aguardar um momento para nascer de novo. E diz que a fila lá é grande. Não é fácil para a gente nascer de novo com um propósito firme. Então, os que estão aqui hoje são que conseguiram ter um crédito por parte dos espíritos superiores que fez a nossa programação. Nós aceitamos, assinamos o papel, falou, o que depender de você fazer certo, eu te apoio. Se você fizer errado, você fica por conta própria. Simples assim. Ah, o cara tem uma mediunidade fantástica, mas de repente se perdeu. Está combinado. É decisão nossa. Então a gente volta a lembrar do nosso passado, Deus às vezes permite, para que a gente se reafirme, né, o compromisso de melhorarmos, não de errarmos novamente. Porque ninguém, seja onde for que nasceu na Terra ou a condição que esteja, nasceu para dar errado. Ninguém. Todos nós nascemos para dar certo. Não é dar certo do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero, mas é do jeito que precisa ser, do jeito que nós vamos acertar. Porque imagina assim, um corpo humano tem várias partes. Se nós fôssemos descartar, qual dedo a gente descartaria? Tem gente que descartou. Hã? Zé falou que quer aposentadoria. Aquelas aposentadorias. Então, assim, conscientemente, nenhuma parte nossa nós gostaríamos de perder. Se fosse para perder um olho para ganhar uma fortuna, qual olho que a gente ia escolher para ganhar a fortuna? Então é difícil. Minhas filhas lá, novas, cheias dos ideais de juventude, fizeram cirurgia para correção. Ah, uma maravilha. Bateu os 40 lá, as meninas já estão precisando de óculos. Bom, mas para que serve a cirurgia? Falei, para que serve a idade? A idade é para isso mesmo. O tempo vai andando e nós vamos tendo desgaste natural, não tem outro jeito. Ah, mas poderia ser assim? Pode. É só ser espírito superior, espírito evoluído, não precisa mais de corpo. Você vai viver eternamente, sem nenhum tipo de problema, nem moral, nem financeiro, nem físico, não vai ter mais. É só ser espírito evoluído. Mas mesmo isso é individual para cada um de nós. Aí ele continua assim: sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias modificadas. Todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se arrepender. De orgulhoso a gente pode tornar-se humilde, se nos arrependermos. A espiritualidade não pressiona ninguém superior. A inferior pressiona. Por que a inferior pressiona? Porque ela tem as mesmas ansiedades, as mesmas vontades, os mesmos gostos que nós. Então eles vivem bem próximos da nossa faixa de vida materializada, encarnada, e eles têm os mesmos gostos. Então eles querem beber, querem fumar, querem fazer bagunça, fazer estripulia. Eles querem fazer isso, porque está na mesma faixa que a gente. Então quando eles percebem alguém que está mais ou menos assim tendente, eles juntam e falam, vamos aproveitar a festa, vamos para o mesmo embalo. E isso mostra claro no livro Sexo e Destino, onde o cara, né, funcionário de banco, bem posicionado, tudo, mas ele gostava de saborear um whiskyzinho. Aí se aproximou uma entidade dele, que vivia rodando ele, pelos hábitos dele, pelos gostos que ele tinha, e falou para ele assim, pôs a mão na garganta dele, falou, vamos beber? Ele estava lendo o jornal, ele falou, nossa, deu vontade de beber. Foi lá e bebeu. Aí voltou, sentou, aí a outra entidade chegou e falou assim, você tomou a sua, mas agora eu quero tomar a minha. Vamos beber de novo, não estava bom? Então ele levantou, foi lá e bebeu. E assim são todos os nossos hábitos.
Jesus fala, orar e vigiar. A gente tem que se vigiar, para a gente não cair novamente em tentação. E tem que ele fala, né, se nós não nos arrependermos, porque a gente perde o pelo, mas não perde o vício, né? Mas nós temos que arrepender. E como se poderia calcular o arrependimento nosso? Como a gente poderia ver? Se a gente fizesse ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito para nós, e não fazer ao próximo o que não queremos que possa ser feito para nós. Dentro dos estudos, me lembrou agora no livro Céu e Inferno, mas quem me conhece como Chorão é muito bonito. É muito bonita a história de lá no fim do livro Céu e Inferno, depois que eles estudam, né, a primeira parte, na segunda parte são várias situações de reencarnação. E tem lá no finalzinho que fala expiações terrenas. E fala, sugestão para o nome de Neto, viu? O nome dele é assim. Esse é o nome do cara. Esnel Esligou. Para quem é judeu, acho que vai saber ler melhor que isso. Lá ele fala, chega a notícia na Sociedade Espírita de Paris, de um israelita muito pobre que viveu mendigando mais de 30 anos. E que quando ele morreu, tantas pessoas fecharam, tinham consideração, fecharam o comércio e foram no velório dele. Então isso foi um espanto. Ele morreu em maio de 1865. E estou me controlando. E isso distinguiu, né, a personalidade dele numa cidade perto da Rússia, na Lituânia, chamada Vilna. Até tenho curiosidade, eu fui ver uma vez. Essa Vilna, hoje, capital da Lituânia, que tem mais de 600 mil habitantes. Mas mais de 100 anos atrás devia ser menorzinho, mas já devia ser uma cidade preponderante. E então chamou a atenção e escreveu para a Sociedade Espírita para saber o que foi. Aí foi lá, escreveu e na reunião resolveu, pensando. Porque o espírito não vem de pronto. Muitas das vezes que as casas espíritas fazem trabalho de desobsessão, vem lá a ficha e fala, vamos chamar o espírito vem. O espírito não vem assim. Porque a mesma coisa que a gente chegar aqui, ó, tem uma feijoada boa daqui 15 minutos. Quantos vão poder ir nessa feijoada boa de 15 minutos? É muito difícil. Então eles não vêm de pronto. Quem que vem de pronto? Quem não tem nada para fazer. Então a maioria das vezes tem que se ter cuidado. E quando chegou essa carta, começaram a mentalizá-lo, e no dia da reunião que foram entrevistá-lo, ele já estava lá, feliz, alegre, contente, super animado, falou, estou aqui porque eu sei que a curiosidade não é em vão, mas é uma curiosidade para aprender, para se instruir, para conhecer, eu estou à disposição. Aí perguntou para ele, né, o que houve? Ele falou, olha, de imediato eu nasci, depois de 3 séculos e meio sofrendo no plano espiritual. Eu nasci numa família judia, eram pobres, mas muito inteligentes, e a preocupação era ganhar dinheiro. Logo cedo eu perdi minha mãe. E senti muita falta dela. Meu pai, preocupado em ganhar dinheiro, saía para a rua, o sustento era deixado para os irmãos mais velhos. E
os irmãos mais velhos também preocupados com a sobrevivência, ele foi ficando. E ele diz que um dia um judeu também sentiu-se compadecido dele, mais por interesse do que por caridade, levou para ele e pôs ele para trabalhar. Então ele diz que ele deu muito mais lucro do que propriamente o que ele tirou para a sua subsistência. E aos 30 anos de idade, ele se livrou desse tipo de trabalho, que era uma escravidão, basicamente, e decidiu viver a sua vida sozinho. Em pouco tempo ele perdeu os irmãos, perdeu o pai, não tinha ninguém na vida. E ele percebeu logo nesse início a necessidade da missão dele. E a missão dele como os irmãos haviam morrido, ficou as viúvas com os filhos. E ele percebeu que ele tinha que fazer isso. Cuidar dos sobrinhos e dos filhos. Mas ele diz que não sei porque conheci isso, não faz história. Ele diz que logo ele percebeu que Deus não queria ver, mostrar para ele os frutos do trabalho dele, e que os sobrinhos também se foram, logo cedo, pouca idade. Então ele percebeu naquele momento que ele deveria ajudar essas pessoas. E aos 30 anos de idade, com todo o vigor, toda a força, ele pega lá descreve como gamela, né? Uma vasilha de madeira. E aos 30 anos de idade ele sai pedindo na cidade. E ele dizia: lembrai-vos dos doentes, dos órfãos e das viúvas. E saía pedindo. No começo ele disse que ouviu tudo quanto é coisa, né? 30 anos, forte, pedindo, ele ouviu tudo quanto é coisa. Mas ele diz que a sobrevivência dele devia-se à noite, ele fazia rapé. Rapé é uma coisa mais antiga, né? Mas tem diz que em alguns lugares que ainda usa. Pegar o fumo, triturar bem o fumo, deixar ele bem pozinho mesmo, misturar algumas essências, alguma coisa, e a pessoa tinha um hábito de cheirar aquilo, não sei lá de Deus o que, né? Hoje muda o cheiro, mas muda o que está cheirando, mas o pessoal costuma ainda cheirar, que não é uma boa. E ele falou que ele fazia isso. Então, o que ele fazia? Vendia isso durante o dia, arrecadava o dinheiro, o que dava para a sobrevivência dele, ele pegava. O que sobrava, ele investia. Então, ele ia pedindo. Então, durante esses 30 anos, ele juntou, por quem fizesse as contas, ele juntou mais de 90 mil rublos, que é o dinheiro russo. Mas não sobrou um centavo para ele. Ele doava, ajudava os doentes, ajudava os órfãos, pagava a escola, sustentava os viúvos. E isso foi se acentuando mais, quanto mais ele sentia a falta da mãe. Quanto mais ele sentia a falta da mãe, ele mais achava que tinha que amparar e proteger essas crianças, esses órfãos, as viúvas, que na maioria das vezes a falta da mãe interfere na vida dos filhos. E ele começou a perceber, as pessoas começaram a perceber que ele era honesto no que ele fazia. Tudo ele doava, ele ajudava, ele dava assistência. Por isso, essa simpatia da grande multidão que o ajudava.
E aí perguntaram para ele, né? Mas o que ocorreu? O que fez ocorrer isso com você? Por que essa situação? Ele diz que há 3 séculos e meio atrás, ele era um rei, um príncipe dominante nessa região, e que ele era muito cruel, né? Gostava de uma vida meio atrapalhada, meio distorcida, meio conturbada, e todos aqueles que estavam sob o comando dele sofriam muito. Até um belo dia ele inventou fazer imposto sobre o pobre. Isso é recente na memória, foi imposto para o pobre pagar a conta, tirar da conta do pobre, isso é recente. Acontece isso, já ouviu falar? E ele fazia isso. Antes do pobre gastar o dinheiro, ele já estava cobrando o restante da esmola, que o pobre tinha ganhado. E mais ainda, ele fez um decreto que se te sobrasse o dinheiro, você não podia dar para outro pobre se ajudar. Se ele fizesse isso, ele ia ser preso e judiado. E ele fez isso durante muito tempo. Morreu totalmente doente, totalmente atrapalhado. E foi para o mundo espiritual e percebeu o erro dele. Percebeu o quanto é diferente a reencarnação que Deus propõe para nós, para a nossa melhoria, do que nós fazemos quando estamos aqui. Então, a doutrina espírita não critica a nossa vontade de trabalhar, de juntar, mas ela manda a gente observar o jeito que nós vamos gastar e fazer isso. Porque se nós olharmos para o nosso lado, do nosso lado, tem gente realmente precisando. Mas se olharmos para o outro, parece que tem gente sobrando. Mas não é problema nosso. O nosso problema é o jeito da nossa vida, porque nós vamos responder realmente pelo que nós fizemos. Nós não vamos responder pelo que o cara lá em cima fez. Nós não vamos responder pelo mal que o criminoso fez. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo fala que, de acordo com o nosso posicionamento moral, as nossas atitudes voltadas para o bem, nós temos a obrigação de expulsar o mal da terra, seja qual fileira que ele tiver, seja qual lugar que ele tiver representado. Se nós identificamos que seja o mal, é obrigação nossa falar que ali existe o mal. É a mesma coisa que a gente vai passar por um lugar que tem uma ponte ou um buraco e a gente não está vendo aquilo. Quem conhece aquele buraco tem a obrigação de avisar que ali tem um buraco. Tem até uma história do Ney Lúcio que fala isso. E tinha um ancião que ele saía nas cidades pregando, e ele tinha muita fé em Deus, confiava muito em Deus. E que um dia, viajando, começou a armar um temporal muito forte, escurecer muito, e ele precisava se abrigar. Então ele sabia que tinha um barranco num determinado lugar ali que dava para ele se abrigar. A hora que ele foi lá nesse barranco, ele percebeu que tinha um movimento e barulho de cobras, então ele saiu. Aí ele lembrou que tinha um outro lugar, uma árvore que era outra, que ele podia se esconder desse temporal, dessas coisas. E a hora que ele estava lá, veio um enxame de moscas, tudo, e expulsou ele. Ele saiu correndo. Aí a hora que ele estava continuando andando o caminho, ele sabia que tinha uma ponte, que ele poderia atravessar essa ponte. Mas no meio do caminho apareceu um animal e ameaçou atacar, e ele desviou o caminho de novo. E desviando o caminho, ele chegou numa determinada casa, que ele percebeu, foi lá e pediu abrigo. E o dono da casa, muito irritado, falou que não ia dar abrigo para ele, que não atendia mendigo àquela hora, pessoas que estavam andando, ele não ia dar abrigo, não ia dar nada, que ele procurasse outro lugar. Então ele pegou e se afastou do lugar. Mas junto com ele trazia um cachorrinho, que vinha junto com ele. Então ele se abrigou num canto lá, tentou dar um jeito de se proteger, mas deu uns raios, trovão muito forte, o cachorrinho disparou e foi embora. E ele passou a noite ali. No outro dia ele acordou, foi ver a situação que ele estava, ele percebeu que naquela casa que ele foi expulso, entraram os bandidos à noite, matou todo mundo que estava lá e roubou o que tinha. Ele agradeceu a Deus a proteção. Agradeceu a proteção pelo cachorro ter ido embora, porque se o cachorro estivesse ali, o cachorro ia latir e os caras iam atrás dele.
Ele voltou, viu que o urso, aquele animal, o urso, que não deixou ele entrar na ponte, ele percebeu que a ponte estava rachada no meio e fatalmente ele cairia. Aí ele continuou voltando o caminho, ele percebeu que naquele tronco da árvore viviam os lobos ali. Então, se ele tivesse lá a hora que os lobos voltassem, ele fatalmente ia ser vítima. Aí ele foi narrando, e que no fim ele fala, né, que durante todo o trajeto dele, como a nossa vida um dia vai ter um final no nosso trajeto, ele tinha muito mais a agradecer. Mas o que foi importante para ele ver isso é que durante todos os problemas que ele teve nesse caminho dele, ele nunca se revoltou contra Deus e a providência divina. E os Signel lá, perguntaram para ele, por que você escolheu nascer no povo judeu? E nós sabemos claramente isso em 1865. Nós sabemos claramente que tem nações inteiras que não gostam, perseguem, tentam acabar, tentam matar. Ele falou, isso já não foi uma escolha minha, foi dos espíritos superiores. E seria uma dificuldade a mais na minha vida. Eu seria mais reprovado ainda, mais difícil. Ele falou, só que o meu trabalho não acabou. Ainda eu preciso nascer mais vezes, até o momento onde eu vou chegar à minha perfeição moral e não precisar mais reencarnar. Aí eu passo a ajudar. Então quer dizer, se a gente chegar no máximo da nossa evolução moral, nós não precisaremos reencarnar mais? Não, mas nós vamos pedir para nascer, para poder ajudar aqueles que estão para trás. E o exemplo maior é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. É sempre muito bom ter aqui com a gente. Eu acho que quanto mais jovem, melhor. Porque será que não sou lá? É sempre muito bom. É sempre muito bom, é esse como nós sabemos todos nós. Augusto, nós agradecemos em nome da nossa Casa Espírita. E tem algum sorteio? Tem, né? Tem no livro lá, Zé. Tem lá no livro, Zé. Esse aqui? Até o 40. Qual que é? O que é isso? Agora semana que vem você vem fazer Quem que é? Pode levar. Parabéns. Boa sorte. Dica-se. Tem alguém que está vindo pela primeira vez, que queira o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, mas nós vamos dar. Sim. Não quer, mas nós vamos dar. Nós somos perigosos, Zé. É a primeira vez que vem, mas nós precisamos, mesmo que se já tiver o Evangelho, eles doam para alguém. Porque o Evangelho é cabeceira. Você é a primeira vez que vem aqui também? Está com vergonha, né? Falei aqui, é tudo sem vergonha. Pode ficar tranquilo. E se abrir, você vai ver aquela página ali, você vai falar assim, nossa, é o que eu estava precisando. Qualquer página que você abrir, você estava precisando. Todo mundo precisando. Todo mundo precisando. Nós temos tortas, palmito, quatro queijo, não, quatro queijo é lasanha. Lasanha bolonhesa, frango, calabresa e lasanha de berinjela. Quarta-feira, nossos estudos, a gente tem falhado por causa de feriado, por causa de compromisso, mas às quartas-feiras, nosso estudo do Livro dos Espíritos, às 8 horas da noite,
acompanhem pelo Facebook do Grupo Espírita Manifé. Sábado, nossa evangelização infantil. Eu brinco com as meninas, falo que é de mamando a caducando. Então pode, mesmo que seja adulto, se quiser vir e aprender com as crianças, porque todo dia nós estamos aprendendo com eles, às 9h30 da manhã também, e aos domingos, as palestras e o passe. E é isso. Vamos para o nosso Vamos. segundo Trabalho de paz. trabalho.